E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa série, da nossa saga rumo à Promotoria 2021. Hoje nós vamos trabalhar com o direito penal e o tema de hoje são noções fundamentais, né? Lei penal no tempo, lei penal no espaço, algumas considerações constitucionais. Trouxe então mais 5 questões. Vamos hoje resolver as questões de número 6 a questão número 10 da nossa maratona. Então, a questão número 6, ela diz assim, ela foi cobrada nesse ano no concurso de policial rodoviário federal, e essa questão diz assim: o presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Nós temos que considerar essa questão 6 como falsa, incorreta. Agora vamos aqui fundamentar. 2 preceitos fundamentam essa questão. Primeiro nós vamos aqui nos direcionar, então o primeiro preceito é o do artigo 5º da Constituição, o inciso 39. Quando nós vamos ao inciso 39, ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Lei. Aqui está falando a questão medida provisória. Já mato a questão aqui. Porém, ainda eu posso justificar na própria Constituição com base na leitura do artigo número 62, parágrafo 1º, afirmando o seguinte, que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 1, relativa à linha B, direito penal, processual penal e processual civil. Desta maneira, a questão número 6 está falsa, com base nesses artigos que agora acabamos de citar. Ok? Questão 7 também cobrada no concurso da PRF. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão porque é proibida, em caráter absoluto, a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Ora, a analogia, ela sim será admitida no direito penal, desde que ela seja aplicada em bona partem, ou seja, para beneficiar o réu, nunca em malam partem. Então, quando a questão 7 informa que a analogia no direito penal ela não será admitida, ela está cometendo um erro, porque ela será admitida sim, desde que seja em bona partem, certo? Questão 8 foi cobrada nesse ano para auditor fiscal da Receita Estadual. No que tange à aplicação da lei penal, a lei penal nova que... Então agora nós temos que nos dirigir para o Código Penal. A lei penal nova que diminui a pena de crime contra a ordem tributária não retroage? Ora, está diminuindo, provavelmente beneficiando o réu. Então, olha só o artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, a letra A está falsa, veja, inclusive decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Artigo 2º, parágrafo único. B. A lei nova que tipifica penalmente a conduta de deixar de cumprir alguma obrigação fiscal acessória retroage. Olha, lei nova vai produzir efeitos a partir da sua entrada em vigor. Então, uma lei nova que tipifica uma conduta, ela vai produzir efeitos a partir da entrada em vigor. Então, quando a letra B diz que ela retroage, e se ela está tipificando uma conduta nova, está errada. C.
torna atípica determinada conduta. Então, a lei nova que torna atípica determinada conduta aplica-se aos fatos anteriores, desde que ainda não decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Falso também, com base no mesmo artigo 2º, parágrafo único. Por quê? Ainda que esteja presente uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, isso é independente. O artigo 2º, parágrafo único do Código Penal prevê isso. D. A lei nova que estabelece uma nova hipótese de extinção de punibilidade não se aplica aos fatos anteriores. Olha só, para respondermos essa questão, a gente tem que invadir o Código Penal lá no artigo 108. E ele prevê assim, artigo 107. Extingue-se a punibilidade. Então, extingue-se a punibilidade. Aí vamos lá para a linha, para o inciso número 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Então, se eu tenho uma lei nova que não mais considera o fato como criminoso, extingue-se a punibilidade pela retroatividade da lei. Então, letra D, falsa. Artigo 107 do Código Penal. E torna atípica determinada conduta. Então, a lei nova que torna atípica determinada conduta cessa os efeitos penais da sentença condenatória decorrente dessa prática, ainda que já tenha transitado em julgado. É isso. É isso que nós lemos lá no artigo 2º, parágrafo único. E é o gabarito para a questão 8. 9. Marque a alternativa correta que representa o princípio da territorialidade. Esse princípio da territorialidade, ele está previsto no artigo 5º do Código Penal, quando ele afirma o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, o princípio da territorialidade está previsto no artigo 5º do Código Penal e, com base nesse artigo 5º, o gabarito para a questão número 9 é a letra C. Então, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Questão 9, letra C. Questão número 10, para fecharmos com chave de ouro esse vídeo de direito penal. A frase, o tipo de ação se constitui por meio da combinação entre uma norma incriminadora da parte especial e uma norma não incriminadora da parte geral do Código Penal. Isso corresponde ao conceito de tipo penal aberto, B, norma penal em branco, C, tipicidade direta, letra D, tipicidade indireta ou letra E, tipo penal de complementação heteróloga. Bom, pessoal, o que nós temos que saber é o seguinte: existem duas formas de adequação típica. A primeira delas é a adequação típica de subordinação imediata, também chamada de direta. Nesta, um só dispositivo legal é necessário para o enquadramento típico. Em contrapartida, nós temos também a adequação típica de subordinação mediata ou indireta, em que são necessários 2 ou mais dispositivos para o enquadramento típico. E segundo a frase, nós temos aqui dois, dispositivos necessários. Então, eu estou diante do conceito de tipicidade indireta. Guarde isso, anote isso. Essa questão foi cobrada no Ministério Público do Estado do Paraná para promotor de justiça. Ok? Nós fechamos o nosso vídeo de hoje sobre direito penal. Curta o vídeo e incentive aqui nesse projeto, né? Que estou muito feliz de fazer esse projeto junto com vocês. Para vocês que estão em busca da promotoria de justiça, né? Eu estou em busca, então é algo que nós vamos compartilhar por anos afinco. Um grande abraço para todos vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.